Bom dia, meus amores, bom dia, como vocês estão? Como passar de segunda para terça? Espero que estejam todos bem, sejam muito animados para a nossa aula de hoje. Lembrando que hoje vocês têm as aulas rotineiras, né, Nós Maio Comigo, e também tem a aula de matemática, né, nas aulas complementares. Então, assista as videoaulas, faça as atividades, lembrando que vocês vão fazer testes relativos a essas aulas complementares de português e matemática. Vocês vão estar recebendo aí na casa de vocês esses testes, né, essas avaliações que também estão valendo nota. E como vocês estão? Lígia, Ana Vitória, Helena, Ana Laura, Pedro Henrique, eu espero que vocês estejam muito bem, se cuidando, né, que suas famílias também estejam muito bem. E que Deus nos dê um dia muito abençoado. Então vamos lá? Nós estamos trabalhando o conto, então durante todo o mês de setembro a gente vai estar trabalhando o conto, que é um gênero textual, vamos relembrar as características, é uma história curta, né? Vai ter personagens, que são as pessoas que estão ali no conto, vai ter um tempo, né? Se ocorreu ontem, hoje, há 100 anos, 200 anos atrás, isso vai ser no futuro. O espaço onde ocorreu, se é dentro do nave espacial, numa casa, na floresta, num bosque. E o enredo, né? Que é o desenvolver da história. Então, a boa parte das histórias hoje em dia, as pessoas mais leem são conto, porque são histórias curtas. Como eu falo, você senta ali, você já consegue ler. Eu vou estar colocando também alguns contos para vocês estarem lendo, né? Durante esse mês de setembro. Certinho? Então, hoje a gente vai estar trabalhando também conto e a gente vai entrar um pouco na gramática, falar um pouco sobre concordância, né, coesão do texto e também sobre o sujeito. Olha para vocês verem que eu coloquei aqui um conto Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Mágico de Oz, Pinóquio, Peter Pan. Coloquei aqui alguns contos para vocês verem, né? Então, Branca de Neve é um conto de fada, o Mágico de Oz é um conto fantástico, né? Que ela tem coisas que não existem na realidade. O Soldadinho de Chumbo também, né? Um conto fantástico. Então, a voz está trabalhando o conto, né? Então, vamos ler agora um trecho. Antes da gente ler o trecho do conto, eu vou estar apresentando para vocês aqui a nossa Cora Coralina, uma escritora goiana, né? Lá da cidade de Goiás, ela é poetisa. Ela também escreveu alguns contos, né? Algumas histórias. Eu coloquei algumas frases aqui para vocês refletirem e pensarem. Aqui a foto dela, né, dessa senhora. Mesmo quando tudo parecer desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é decidir. Então, quando a gente estiver com muita dificuldade, ou então muito feliz, nós vamos decidir. Eu vou desanimar, vou desabar, vou chorar, ou eu vou me levantar, vou me erguer, vou continuar a luta, né, firme, confiando em Deus. Então, nós é que temos que tomar decisões. Outra frase dela: pense no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parecer desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, e eu ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é decidir. Então, essas frases aí são frases de Cora Coralina, né? Que nos incentiva a criar, caminhar, prosseguir. E ela é uma autora, né, como diz, goiana, aqui de Goiás, do nosso estado, que escreve muito reconhecida, né, no Brasil, até fora do Brasil, e escreveu muitas poesias e alguns contos. Então, nós vamos ver o conto aqui. Esse conto é de Cora Coralina, ó, chamado Os Meninos Verdes. Quem que é a autora? Cora Coralina, ela que escreveu. É a história dos Meninos Verdes. A palavra história aqui, ó, muitos autores escrevem história sem o H, porque é uma história contada, inventada, né? Hoje em dia não, já coloca tanto a real como a fictícia com H. Então, é o relato, né, de Cora Coralina. É a história dos Meninos Verdes, vovó? Então, vocês querem saber a história dos Meninos Verdes? Mas não é uma história, é um acontecido. Me pediram para não divulgar o assunto, esperando para ver o que acontece, porque o caso é muito sério. Vou contar só para vocês. Foi assim. Essa é a Cora Coralina contando para seus netos, né? No quintal da Casa Velha da Ponte, a Casa Velha da Ponte, gente, é a casa onde Cora Coralina nasceu, cresceu, viveu. Tá? Até hoje lá tem um museu, né, em homenagem a Cora Coralina. Então, no quintal da Casa Velha da Ponte, sempre tivemos horta com verduras, legumes. Também pomar com árvores de frutas variadas e jardim com flores. O quintal é o mundo de Seu Vicente, um homem que viveu sempre plantando, cultivando, colhendo. É prestadio e metediço. Certo dia, entre plantas que nascem lá, boas ou más, apareceram duas plantas diferentes. Seu Vicente estranhou
queria arrancá-las. Eu disse, não, deixe crescer, vamos ver o que vai sair daí. Com o passar dos dias, as plantas se desenvolviam de forma estranha. Não eram conhecidas de ninguém. Certo foi que um dia de manhã, cedo ainda, no tempo de frio, veio seu Vicente com uma cara de espanto e me disse, Dona Cora, vem ver uma coisa. Eu estava acendendo o fogão para fazer o café e disse, espera um bocado, depois do café eu vou. Não, a senhora vem já, vem ver. Impressionada com aquele chamado gente, foi até o quintal. E lá debaixo das tais plantas estranhas, vi umas coisinhas que se mexiam, buliam, umas coisas vivas. Na primeira olhada, não pude definir o que seria aquilo. Pareciam bichos, filhotes de passarinho, qualquer coisa que tivesse caído por ali, que tivesse despencado de um galho de árvore e tinha se juntado na sombra daquelas duas plantas. Depois me abaixei e examinei melhor. Eram seres vivos, com todas as formas de crianças em miniatura. Tomei uma nas mãos. Senti que era gelatinoso, com movimentos muito vivos, como querendo escapar da minha mão. Assombrada, achei que precisava retirá-los da terra, porque eles estavam bem sujinhos. Seu Vicente apanhou o balaio que ele usa para os trabalhos do quintal. Forrou com panos e cobertas velhas e acomodou aqueles seres. Eram 7, e achando que eles estavam com frio, seu Vicente rebruçou. Eu coloquei o conto até aqui, tá? Eu vou estar postando para vocês, porque ele é um pouco maior, né? Ele vai ter esse acontecimento. Depois eu descobri que são pessoinhas, né? São crianças, por isso que eles chamam de meninos verdes, né? Os meninos que nasceram da terra. Eu vou estar colocando no grupo essa história para vocês lerem ela até o final, para vocês se encantarem, se divertirem com essa história. Então, nós vamos ver aqui, eu vou voltar aqui no início, para a gente ver algumas características do conto, né? O conto é uma história breve. E tem personagens. Quem são os personagens dessa história? Nós vamos ter os meninos verdes, que vão nascer. Nós vamos ter o seu Vicente, né? Que é o homem que planta, que cuida da horta. E nós temos, até aqui, né, nesse trecho, nós temos a Dona Coralina. Então, nós temos, primeira característica do conto, é uma história curta. Segundo personagem. Quais são os personagens aí? Os meninos verdes. Nós temos os meninos verdes, a Dona Cora e o seu Vicente, né? O tempo. Qual foi o tempo? Aqui não fala qual o tempo que foi, né? Ele está contando, então a gente pode colocar um tempo presente, né? Quando foi há 20 anos, há 30 anos, então no desenrolar da história fala, né? E qual que é o lugar? Ah, na horta, não é? Numa horta que acontece. Então é lá nessa horta que ela vai encontrar esses meninos, depois eles levam lá para dentro de casa. Então qual é o lugar? A horta. E qual é o desenrolar da história? A dona Coralina está contando uma história em que lá, que seu Vicente, que plantava, que cuidava da horta, encontrou seres vivos, né? Algumas coisinhas que eles não sabiam o que eram, verdinhas. Então, aí tem um desenrolar da história. Depois a gente vai estar trabalhando também o reconto, como você vai contar essa história. Você pode contar, criar um final diferente, um início diferente para essa história. Então, aqui nós temos um conto, né? E nós vamos ver outra coisa interessante aqui. Ao longo da história do conto, vocês compreenderam direitinho. Por quê? Porque existe uma coesão, pessoal. A gente chama de coesão, uma coerência. Tudo aqui é ligado para vocês poderem entender a história, né? Então, tudo aqui está interligado. Então, a gente chama isso de coesão. Quando a gente vai escrever um texto, é importante você escrever, você colocar pronome, verbo, sujeito. Tudo tem que ser colocado de forma que quem for ler compreenda a sua história, né? Então, a gente chama de coesão. E é importante também a pontuação. Como é importante a pontuação, né? Igual, por exemplo, aqui, ó, para introduzir uma fala, colocou travessão. E a história dos meninos verdes, vovó? Aí veio uma vírgula, aí evocou o nome de vovó ao ponto de interrogação. Então, aqui tem uma pontuação correta. Tem uma acentuação correta também, ó, vovó. Tem um acento agudo aqui, né? História, tem outro acento agudo. Então, para se escrever um bom texto, a gente tem que ter uma coerência, colocar as palavras, tem que fazer uma boa pontuação e também nós temos que fazer o quê? Ter uma boa acentuação. Então, ao longo do mês de setembro, a gente vai estar revisando, nós já trabalhamos, mas vamos revisar esses conceitos de pontuação, de acentuação, a gente vai ver concordância nominal e concordância verbal. A gente vai ver ao longo agora do mês de setembro esses conteúdos de gramática dentro dos textos, tá? A gente vai ver como você vai fazer bem a pontuação, a acentuação das palavras, né? A
as sílabas tônicas, a gente já estudou, e vamos também ver concordância nominal e concordância verbal. Então, o texto todo ele tem que ser bem escrito para quem foi ler, entender, tá bom? E nós vamos ver agora o sujeito. O que é sujeito? O sujeito é a pessoa de quem se fala ou com qual se fala. Igual, por exemplo, aqui, ó. Então, vocês querem saber a história dos meninos verdes? É uma oração aqui, ó. É uma frase, né? Uma oração. Quem que são o sujeito? Vai ser meninos verdes. Por quê? Porque a oração, a frase está falando deles, né? Vocês querem saber a história dos meninos verdes? Então, eles são o sujeito. E, então, nós vamos ver aqui, né, o sujeito. Eu já destaquei alguns sujeitos lá na frente. E classificar o sujeito, né? Retirado aqui dessas frases. Então, a gente tem um sujeito. O que é o sujeito? É a pessoa de com quem se fala ou de quem se fala. E o verbo tem que concordar com ele. A gente vai ver isso mais adiante. Nós vamos estar estudando em concordância nominal e verbal. Nós vamos estar trabalhando o sujeito também. E o verbo, vocês vão estar trabalhando o verbo também agora nesse mês de setembro. Para vocês entenderem como se o verbo vai se posicionar ali na frase. Então, aqui vamos identificar e classificar alguns sujeitos desse ponto. Menos verde é um sujeito simples. Por quê? Porque ele tem somente um núcleo, né? Agora, se eu estivesse falando assim, ó, meninos verde e as plantas, aí seria sujeito composto, porque eu estaria me referindo ao menino verde e estaria me referindo às plantas, aí seria um sujeito composto. Casa velha da ponte, também é um sujeito simples, é só a casa, né? Agora, se eu falasse assim, casa velha da ponte e a praça, aí seria dois núcleos, né? Dois sujeitos, aí seria sujeito composto. Mim, sujeito oculto. Esse mim, eu vou voltar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui lá no primeiro slide para vocês verem onde está o mim. Olha aqui, ó, tem a palavra mim. Me pediram. É um sujeito oculto. Não falou o nome da dona Cora, né? Está se referindo a ela, né? Me pediram. Os meninos pediram para ela. Então, o me é um sujeito oculto. Para não ficar repetindo assim, ó. Pediram para Cora Coralina contar a história. Para não estar repetindo, colocou mim, entendeu? Um sujeito oculto, porque eu sei quem é ele, eu sei que ele se refere à dona Cora Coralina. Deixa eu ver aqui se eu encontro um outro. Aqui, ó. Vou contar só para vocês. Esse vocês aqui também é um sujeito oculto. Quem são vocês? São os netos dela. Eu sei que são os netos dela, porque ela tá contando a história para esses netos, né? Para esses. Por que eu sei que é neto? Porque eles chamam ela de vovó, né? Até aqui, ó, vovó também, né, um sujeito oculto. Quem que é vovó? É a avó, a dona Cora Coralina, que é a avó das crianças. Então, quando eu falo aqui, ó, vou contar só para vocês. O vocês é um sujeito oculto, ele não tá escrito ali, ó. Vou contar para vocês, meus netos. Não tem a palavra meus netos, tem? Vocês. Então, a gente chama ele de sujeito oculto, tá? Eu sei quem é ele, porém, ele não está ali na frase. Vamos ver aqui agora mais um outro. Aqui, ó. Dona Cora. Sujeito simples, né? Porque se refere somente a Dona Cora. Agora, se eu tivesse colocado assim, Dona Cora e seu Vicente. Aí seriam duas pessoas, seriam dois sujeitos. A gente chama de sujeito composto. Como é só uma pessoa, a gente chama de sujeito simples. Umas coisas vivas, sujeito indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque eu não sei quem é. Ele sabe algumas coisas vivas, ele não sabe se é gente, ele não sabe se é passarinho, ele não sabe se é animal, ele não sabe se é planta. Então ele é indeterminado, a gente não sabe o que é, né? Por isso que ele é sujeito indeterminado. Panos e cobertas, aliás, é um sujeito composto. Por quê? Porque aqui tem duas, ó, tem o pano e tem cobertas. Se não tivesse coberta, fosse só o pano, seria sujeito simples. Se não tivesse pano, fosse só a palavra cobertas, também seria sujeito simples. Como tem dois, panos e cobertas, é um sujeito composto. Ele tem dois núcleos, a gente tem dois sujeitos aí. A gente chama de sujeito composto. Então, ao longo agora desse mês, a gente vai estar trabalhando isso, o sujeito, a gente vai estar trabalhando verbo, concordância nominal, concordância verbal, e vamos estar trabalhando também pontuação e sílaba tônica. Vou estar relembrando que boa parte disso a gente já estudou, né, nos meses anteriores. Então, para se escrever bem, a gente tem que observar tudo isso. E outra coisa importante, quanto mais você lê, mais você tem facilidade para escrever. Tá bom? Então, além da leitura, ajudar você a desenvolver a leitura, a interpretação do texto, vai ajudar você também a escrever, certo?